aí, meu aluno, minha aluna, como vão? Vamos começar mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje falando sobre o continente africano. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer matéria que vocês queiram ter, coloquem nos comentários, mandem mensagens, adicionem, se inscrevam, enfim, se mostrem. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o que nós vemos aqui na imagem. Nós temos aqui o chamado continente africano. Sim, meu aluno, sim, minha aluna. O continente africano não é um país, e sim um continente. Um continente onde você tem vários países, ok? E também não é tudo igual. Cada país tem as suas características físicas, econômicas e sociais. É um continente muito complexo, onde não se pode nunca se generalizar, certo? Então vamos começar essa aula falando sobre os aspectos físicos da África. Não vamos entrar nem na parte econômica, nem na parte social. Nós vamos falar apenas sobre a parte física. O que nós podemos ver neste mapa? Este mapa ele mostra o continente africano. Ele mostra que há vários países dentro desse continente. E este mapa também é um mapa de densidade populacional, certo? Então, o que vocês observam? Vocês observam que a maior densidade populacional ela se encontra sempre em áreas de fontes de água, certo? Seja no litoral, seja próximo de lagos ou no entorno de rios, ok? Aqui que eu estou sinalizando é o rio Nilo, ok? Aqui o Egito, aqui, dando tchauzinho para vocês, ok? Vamos para o próximo slide. Relevo. O relevo africano ele é formado por estruturas geológicas muito antigas, ainda do pré-cambriano. Praticamente toda a extensão do território africano é composto por planaltos. Esses são bastante planos em razão do constante processo de erosão desenvolvido ao longo dos milhares de anos. As áreas de relevo mais elevadas ou conjuntos de montanhas se encontram no continente nas partes periféricas do território. Dessas se destacam a Cadeia do Atlas, Cadeia do Cabo, Maciço da África Centro-Oriental e Maciço da África Centro-Ocidental. Este mapa é um mapa altimétrico que mostra as formas de relevo. Observem que as áreas mais elevadas são realmente nas áreas periféricas, certo? Essas áreas aqui são áreas de tectonismo de convergência, formam cadeias de montanhas, certo? Todas essas áreas em amarelo são as áreas onde você tem o predomínio do processo erosivo, formando planaltos, certo? Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre formação do relevo, nós temos um vídeo falando sobre isso no nosso canal. Tá? Então, e as áreas verdes são as áreas de planície, que são formadas principalmente por processos de deposição. Observando aqui o continente africano, nota-se que há um predomínio de planaltos, como foi falado no texto. Devido à localização geográfica do continente, existe uma grande diversidade de climas. No entanto, o que predomina são os climas da faixa intertropical. O que isso significa? O que seria a faixa intertropical? A faixa intertropical vai do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, com a linha do Equador ao meio. Esta faixa é de climas quentes, onde você tem altas temperaturas e você tem também uma alta umidade. Basicamente, são os climas tropicais, suas variações, e o clima equatorial. Nós vamos ver isso mais à frente no mapa, de uma forma muito clara. As diferenças climáticas existentes na África são responsáveis pelos índices pluviométricos que variam de acordo com as regiões. Nas áreas intertropicais se concentram grandes florestas e ocorre uma grande incidência de precipitação, ou seja, de chuva.
Já em outros lugares, praticamente não se desenvolve chuvas, como nas áreas desérticas. Olha aqui o mapinha de clima da África. Observe, aqui em cima você tem o Trópico de Câncer, embaixo você tem o Trópico de Capricórnio, e aqui no meio, nessa linhazinha cinza, você tem o Equador. Observe que a área de maior umidade é próximo da linha equatorial. Então você vai ter um clima equatorial muito úmido e muito quente. Então toda essa área verdinha aqui é uma área de floresta. Observe que tanto para o sul quanto para o norte, você começa a ter uma variação de clima quase que uniforme na sua sequência. Observe, você tem uma variação de temperatura e umidade gradativamente se reduzindo tanto para o norte quanto para o sul. A partir do contexto climático, podemos constatar os seguintes tipos de clima no continente africano. Primeiro, clima equatorial. Como é que é o clima equatorial? Ele possui uma estação marcante, ou seja, verão, quente e chuvoso. As temperaturas elas variam entre 25 e 30 graus e você tem uma grande umidade e uma grande temperatura. Isso faz com que haja uma formação de florestas equatoriais que são florestas extremamente densas. Seguindo para o clima tropical, você vai ter uma variação entre o clima tropical úmido e você vai ter uma variação para o clima tropical continental. Qual é a diferença entre esses dois? É a quantidade de chuvas, certo? Então, no clima tropical úmido, que normalmente está próximo ao litoral, você vai ter uma incidência muito maior de florestas. Enquanto no clima tropical continental, onde você tem uma redução da quantidade de chuvas, você vai ter a formação do que aqui no Brasil a gente chama de cerrado, mas globalmente é chamado de savanas. O clima desértico ele predomina em 1/3 de todo o território africano, o qual se encontra os desertos do Saara ao norte, Namíbia, Kalahari ao sudoeste. Certo? O deserto do Saara ele é super importante dentro do contexto africano porque ele serviu no passado como barreira natural para migrações populacionais. Então você tem no continente africano o deserto do Saara como se fosse um muro que divide a África do Norte e a África subsaariana, que nós vamos falar daqui a pouco. O clima subtropical, como o território africano está situado também no hemisfério norte, o continente sofre influência do clima temperado, que apresenta temperaturas mais amenas. Essas características climáticas predominam no extremo norte, próximo ao mar Mediterrâneo, e ao sul. Nessas áreas, as temperaturas variam entre 15 e 20 graus Celsius. Vamos agora falar um pouquinho sobre regionalização. Bom, a África possui um pouco mais de 30 milhões de quilômetros quadrados e é cercada pelos oceanos Atlântico no oeste, Índico no leste e também banhado pelos mares Mediterrâneo ao norte e Mar Vermelho no nordeste. É o único continente do mundo cortado por 3 importantes paralelos: o Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, como nós já falamos anteriormente. Apresenta uma grande diversidade climática e botânica. Isso se dá principalmente pela variação de latitude que existe dentro do continente. O continente ele pega várias latitudes, tanto ao norte quanto ao sul, o que vai dar uma variação climática importante e que também vai se relacionar com a variação de biomas e de fauna e de flora. O seu litoral é extenso, com mais de 27 mil quilômetros, e é regular. O continente africano é regionalizado em 2 grandes porções a partir do deserto do Saara, como eu expliquei agora há pouco. É regionalizada em África Islâmica, também conhecida como África Árabe ou África Branca, que está situada ao norte. E ao sul você tem a África Subsaariana, que também é chamada de África Negra. Essa divisão ela ocorre
como eu falei anteriormente, em função da barreira natural que o deserto do Saara criou durante centenas de anos no passado. Fechando a nossa aula, o continente africano é marcado por grandes diferenças regionais. Podemos identificar, então, duas principais regiões no continente africano. A primeira delas, África do Norte, ou África Branca, porção superior ao deserto do Saara, onde se concentram os povos de origem árabe, tendo suas características culturais muito similares ao do Oriente Médio. Possui características muito diferentes da chamada África Negra, ou também chamada de África Subsaariana, que é a região abaixo do deserto do Saara, onde se encontram os povos de origem negroide. Essa região é marcada por grande diversidade cultural e desenvolvimento, região fortemente marcada pela neocolonização europeia, que iremos falar nas próximas aulas, certo? Então, vejam, o deserto do Saara tem um papel importantíssimo na organização espacial do continente africano. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Estudem, se inscrevam no canal, deem o like, façam um comentário, peçam dúvida, que nós estamos aqui para ajudar. E, principalmente, estudem para o sucesso de vocês. Um grande abraço e até mais!